Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula de mecânica dos fluidos da nossa série Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 22, que a gente estará falando sobre a equação da quantidade de movimento para regime permanente, parte 3. Uma breve apresentação: sou Michele Camargo, formado pela Universidade Federal de Itajubá, sou engenheiro mecânico desde 2005, então tenho 11 anos aí de carreira. Trabalho com vendas técnicas na área de vedação industrial e produtos para equipamento rotativo, como acoplamentos, vedações de modo geral, selos mecânicos, etc. Contato com a gente através de engenharia e companhia 2016@gmail.com. Aqui no YouTube você pode deixar seu recado, pode se inscrever, deixar comentários, mandar mensagem. E no Facebook a gente tem um grupo para interação entre as pessoas aí, troca de informações, né? E também tem a página Engenharia e Companhia, que é onde a gente divulga diversos assuntos aí da própria área. Bom, se você quiser ajudar a manter esse canal, você pode comprar lá na nossa loja, magazinevocê.com.br/magazine Engenharia e Companhia. Aqui a gente nada mais é do que um divulgador, né, dos produtos, mas quem vai emitir nota, quem vai entregar, quem vai fazer todo o processo realmente pós-venda será o Magazine Luiza. Então é garantido, se for comprar alguma coisa, compra com a gente. Bom, vamos então à aula. Nessa aula 22, a gente vai estar na parte 3, a gente vai estar falando dos métodos de utilização da equação da força, né, da força na superfície. E a gente vai estar particularizando dois casos. O primeiro, que é o conduto com redução, e o segundo é o redução de seção e mudança de direção. Bom, antes da gente começar propriamente dito, vamos para a revisão, né? O que a gente viu até agora nessa parte de equação da quantidade de movimento? Que a equação da quantidade de movimento nada mais é do que a segunda lei de Newton modificada. Essa lei que a gente está falando é força igual a massa vezes aceleração, e a gente adaptou ela e alterou para poder obter essas formulações que a gente está vendo aqui. É mais frequente buscar obter a força que o fluido exerce sobre uma superfície sólida e não o contrário, né? Então no desenvolvimento a gente viu que a gente consegue obter a força que agem sobre o fluido, e aí com algumas manipulações a gente consegue justamente a força que a gente precisa para justamente dimensionar qual vai ser, por exemplo, o tipo de fixação ou a força, né, a estrutura que a fixação vai ter, em termos de espessura de material, solda, etc., para poder suportar ali o escoamento. A gente viu que a força então na superfície ela é definida por menos P1 área 1 N1, que é a força na seção 1, né, aqui a força vetorial com o vetor unitário N1, mais P2 área 2 N2, que é a força na área na seção 2, mais QM, que é a vazão em massa, vezes a velocidade na seção 2 menos a velocidade na seção 1. Tudo isso aí com menos na frente. Mais mais o peso, né? Mais a força-peso do fluido que a gente está considerando. Bom, então tá aí, né, a imagem, né, o demonstrativo aí de tudo isso que a gente falou na forma. Então tem a entrada, tem a saída, tem a força que age na superfície e tem a força-peso representada todas nessa figura. Bom, a gente repetiu lá a força lá em cima para a gente poder ir utilizando ela conforme a necessidade. Então o primeiro caso é conduto com redução gradual. Quais serão as hipóteses que a gente utilizará aqui? Primeira, regime permanente. Já é o próprio título do assunto, é regime permanente. Propriedades uniformes na seção. O fluido incompressível. E a gente vai desprezar, nesse caso, os efeitos do peso do fluido. É claro que em uma situação prática, muitas vezes a gente não pode desconsiderar o peso, mas vou repetir o que eu venho falando sempre, né? A ideia nossa aqui é trazer uma conotação mais simples possível, para gerar o entendimento, e aí depois que você gera o entendimento de uma situação mais simples, aí para você pular para uma situação mais complexa fica mais fácil do que a gente já ir para a complexa direto.
Bom, então tá aí o que a gente está falando. Seria, no caso, uma redução. Então eu tenho um tubo e eu tenho, por algum motivo, que fazer uma diminuição no diâmetro da tubulação. Nesse caso, o que vai acontecer? A gente tem um eixo, os coordenados, que é x no horizontal, y no vertical, e nesse caso eu não vou ter mudança, desculpa, eu não vou ter mudança na direção do escoamento, somente essa redução. O que acontece aqui nesse caso? Você tem uma massa de fluido que está vindo numa determinada pressão, numa determinada velocidade, e a partir desse trecho, entre trecho 1 e 2, o que acontece? Ele diminui. Quais são as consequências disso? Se você for pensar em termos de linha de corrente, eu tenho as linhas de corrente, eu vou ter um achatamento entre as várias camadas de velocidade que eu tenho no fluido. A gente viu lá na equação da continuidade que a vazão em massa em 1 é igual a vazão em massa em 2. Como a gente está adotando regime permanente, escoamento com fluido incompressível, o que vai acontecer? ρ1 é igual a ρ2, que é igual a ρ. Então o que vai influenciar na equação da continuidade é somente a área e a velocidade. Então V1, área 1, igual a V2, área 2. Então nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento de velocidade nesse trecho. Então a velocidade em 1 ela vai ser menor do que a velocidade em 2. Só que aí a gente tem que fazer um paralelo com a equação da energia. Quando a gente pensa na equação da energia, o que eu tenho? Eu tenho uma parcela de pressão, uma parcela de velocidade e uma parcela de posição, que é a energia potencial. Nesse caso, não vai mudar, então eu passo a ter só energia de pressão e energia de velocidade e energia cinética. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma mudança do ponto 1 para o ponto 2 em termos de pressão e velocidade. Ao passo que a velocidade aumenta, pelo próprio princípio da conservação da massa e da equação da continuidade, por esse próprio princípio, o que vai acontecer? A velocidade aumenta, mas a energia ela é constante. É claro que eu tenho perda de carga, mas eu estou desprezando aqui. Ela é constante, então a energia em 1 é igual a energia em 2, então se a energia cinética ela aumenta, no ponto 2, a energia de pressão tem que diminuir automaticamente. Então aqui a gente tem esses efeitos. A velocidade aumenta e a pressão vai cair no ponto 2. Bom, o que a gente tem? No caso, o conduto com redução gradual, tá aí de novo, né? Repetir. A gente vai fazer a projeção em X. Por quê? Porque quando a gente trata com vetores, o método mais simples para a gente trabalhar fazer a projeção do vetor do espaço para os eixos coordenados. Nesse caso a gente está usando somente os eixos x e y, e se fosse no espaço a gente poderia usar o terceiro eixo, que é o z, e fazer a projeção daquele vetor no eixo x, no eixo y e no eixo z. Nesse caso a gente vai projetar em x e em y. Com isso a gente sai de um equacionamento vetorial e passa para um equacionamento escalar, que é muito mais simples. Escalar, né, para lembrar, é quando eu tenho só números, né? Só que eu sei que eu já estou dizendo que já é na direção de x, que já é na direção y, que é na direção z e assim por diante. Bom, então como que vai ficar? Se eu for pensar em termos de fazer a projeção do próprio x, eu passo praticamente a projeção do vetor de f no ponto 1 e no ponto 2 ali, eles são na direção x, não tenho nada que vai ser transferido para o eixo y. Então vai ficar fsx igual menos P1 área 1 menos 1. Por que menos 1? Esse menos 1 é do vetor unitário. Se você olhar que o vetor unitário ele está apontado no sentido oposto de x, então é menos. O primeiro menos é da equação lá de cima. Se for olhar lá na equação lá de cima, eu tenho menos P1 área 1 N1 mais P2 área 2 N2 mais QM. O menos está multiplicando negativamente todos os membros da minha equação aqui. Então, por isso tem o menos lá que vai continuar multiplicando tudo, mais P1 área 1. Bom, o vetor N1 está no sentido oposto de x, então ele é menos. Mais P2 área 2, já o vetor N2 está no sentido positivo de x, então mais.
mais QMV2 menos V1. Veja que agora eu tirei a seta de todo mundo. Por quê? Porque eu estou fazendo a projeção da força na superfície entre o trecho 1 e 2, que é a força resultante, é isso que eu estou fazendo, na projeção X, porque eu sei que já é na direção X, então agora não é mais vetor, e sim a componente na direção X, porque eu já estou falando que está na direção X. Bom, o que vai acontecer? Fazendo a manipulação, a gente vai chegar aqui que a força resultante em X, causada pelo escoamento na superfície nessa tubulação, vai ser P1 área 1 menos P2 área 2 mais V1 menos V2 vezes ρ vezes Q. Então vai depender da vazão que eu tenho, vai depender do peso do material, traduzido pela massa específica aqui na fórmula. Então, pela massa específica, quanto mais pesado for um fluido, mais força ele vai gerar, e isso é até intuitivo, porque se você for pensar em termos de inércia, se eu tenho um Fusca batendo a 60 km por hora contra o muro, ele vai gerar um estrago. Se eu pego uma carreta totalmente lotada, bate nesse mesmo muro com a 60 km por hora, o impacto e o estrago vai ser muito maior, porque a quantidade de massa que eu tenho comparado à carreta com Fusca é totalmente diferente. Então é isso que vai acontecer aqui. Bom, e como a gente havia comentado, a projeção da força resultante em Y é zero, porque eu não tenho força. Então essa aqui seria a força. Então se eu quiser, por exemplo, eu tenho aqui essa tubulação e eu preciso calcular quando eu fizer essa redução, parte do fluido ele vai se chocar, né, com a parte do cone, né, ele vai se chocar, então ele vai gerar uma força nesse sentido, tentando deslocar. Então eu vou ter que prender essa tubulação e aí eu consigo dimensionar qual vai ser o anteparo que eu tenho que fixar, e se eu vou precisar fixar por flange, se por solda, se vai ser de que forma. Normalmente se faz por flange e algum suporte que eu possa depois, suporte bipartido, né, que eu possa retirar para poder fazer a manutenção na tubulação depois. Isso eu já estou falando, já pensando já na situação prática. Então seria isso a particularização para conduto com redução gradual. Bom, nosso segundo caso, a gente vai continuar com as mesmas hipóteses: regime permanente, propriedade uniforme na seção, fluido incompressível, desprezível, efeito do peso do fluido a gente vai desprezar. Então nesse caso seria uma tubulação, eu faço uma curva. Então toda a curva de tubulação vai me gerar um efeito. Então neste caso, se você for olhar o triângulo, a somatória das forças aí em X e em Y, aqui no caso do triângulo aqui de forças, o que vai acontecer? Quando o fluido ele faz esse movimento, a tubulação tende a ir para baixo, até pelo menos mesmo a situação da inércia, ele tende a continuar no sentido reto, horizontal, só que ele é obrigado a fazer a curva. Então nesse caso ele tende a arrastar a tubulação. Então nesse caso aqui seria um ponto que eu teria que colocar um suporte aqui nessa tubulação para evitar que haja movimentação na tubulação. Dependendo do caso, se você olhar a tubulação e você pode verificar quando há oscilação na vazão, você vê ela tremendo por causa justamente desses efeitos da tubulação, do escoamento na tubulação. Bom, vamos continuar então. Aqui é a mesma coisa, a gente vai fazer a projeção de X e em Y. O que vai acontecer? Se eu for pegar, no caso, lá da fórmula, lá em cima, o que eu vou ter? Eu vou ter P1 área 1 N1 e o vetor. Aqui passa a ser menos também. Por quê? Porque o vetor N1 está no sentido oposto de X, a mesma coisa do caso anterior. Mas, agora P2, só que o que acontece? Eu estou inclinado agora. Se fosse aquela curva de 90 graus totalmente, seria totalmente em Y, né? E eu não teria nada em X, mas aqui eu tenho o que o pessoal chama de cotovelo, que não faz 90 graus, faz 45, por exemplo, sei lá, não está especificado aqui qual é o ângulo θ da minha tubulação. Então vai ficar P2 área 2, cosseno de θ. Por que cosseno de θ? Porque é a componente do triângulo retângulo
que está na direção de x. A brincadeira que eu faço quando eu dou aula é que se você for pegar aqui o componente que está com os ângulos perto dele. Então, se for falar igual mineiro, igual nós falamos lá em Minas, né, então você vai falar rápido, com o ângulo perto dele. Então, o ângulo é o cateto com o ângulo perto dele, então é o cosseno. E mais QM vezes velocidade, cosseno de θ também por causa do ângulo. Até nessa questão de cosseno e seno eu não gosto de ficar que o FY é igual a F seno θ e Fx é F cosseno θ. Eu particularmente não gosto porque se ele muda o ângulo de lugar, ao invés de ele marcar o ângulo com a horizontal, marcar com a vertical, se você decorou isso, você se ferra. Então é preferível marcar a questão de trigonometria mesmo. Bom, então nesse caso, fazendo a mesma analogia, Fs, antes disso, né, só finalizando e fazendo as manipulações matemáticas, eu vou ter então que Fsx vai ser P1 área 1 menos P2 área 2 cosseno θ mais V1 menos V2 cosseno θ vezes ρQ, né, vezes a massa específica vezes a vazão volumétrica. Então nesse caso seria a componente de x na direção a componente da força na direção x. Veja que eu não coloquei a seta em cima dos componentes, porque não é mais vetor, e sim o valor, o módulo da força, eu estou já identificando que é na direção x. Então a questão de vetor está nisso. Se eu fizer a mesma coisa, eu faço para a direção y, é a mesma analogia. Aí você vai pensar o seguinte, bom, qual é a força, a componente da força que eu tenho na seção 1 que eu consigo projetar em y? Nada, não consigo projetar nada. Por que eu não consigo projetar nada? Porque a força em y é totalmente horizontal, então não vou ter nenhuma componente em y. Então fica 0 mais. Bom, aí já vou lá para a seção 2. P2 área 2, não era cosseno lá no outro lado? Aqui é seno, é só trocar um pelo outro. Então, seno, mas a brincadeira que eu falo é sem o ângulo perto dele. Então é esse cateto aqui, o ângulo está aqui, então ele é longe, sem o ângulo perto dele. Mais QM, que é a vazão em massa, vezes a velocidade 2, seno θ, seno de θ menos 0 de novo, porque eu não tenho velocidade a componente da velocidade 1 em y. Então, o resultado final do equacionamento fica que a força em y é menos P2 área 2 seno θ menos ρQ V2 seno θ. Bom, que pode, de repente, se você faz tempo que você não estudou e tal, e pode não lembrar, que quando a gente fala de menos na força, quer dizer que ela é contrária ao que eu disse que é positivo. Então, se o positivo aqui é y para cima, então menos qualquer coisa, valor numérico, quer dizer que a força, na verdade, ela é para baixo. Então, se você vai estudar lá em estática e você acha um valor negativo, quer dizer que a gente supôs que era para cima e, na verdade, é para baixo. Supôs que era para a direita e é para a esquerda. É só isso. Bom, então nós temos aqui, lembrando, né, que é o Fs, que é o que interessa, que vai ser na direção inclinada para baixo, da direita, mas inclinada para baixo, num determinado ângulo, que vai depender dessas variáveis. Ela é a raiz quadrada da somatória dos outros dois. Isso aí é triângulo retângulo, né? Na dúvida, é só estudar triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Tem inclusive na playlist aí, matemática do ensino médio, você pode revisar lá se você quiser. Bom, pessoal, a gente chegou então ao final dessa aula, espero que vocês tenham gostado. A gente utilizou o livro do Franco Brunetti. Vocês podem estar falando conosco através do e-mail ou das mensagens. Eu estou tentando fazer aulas mais curtas, mas se achar que não está legal, vocês podem me avisar aí. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.